Sejam bem-vindos ao canal Juntinho com a Cacá, e neste vídeo quero eu aqui contar para vocês uma experiência que eu tive no mês de dezembro de 2023. E antes de eu entrar nesta experiência, eu tive uma breve experiência antes dessa data. E essa breve experiência que eu tive foi no dia 17 de dezembro de 2023. Estava eu no meu quarto e nesse momento eu ouço na minha mente aquele ser que quase sempre está comigo em todas as experiências, em quase todas as experiências que eu tenho. E esse ser me falou que eu iria ter uma experiência, só que essa experiência que eu ia ter, eu ia passar por uma experiência, só que ele não ia me acompanhar nessa experiência que eu ia ter. E passaram-se os dias. E quando chegou o dia 22 de dezembro de 2023, eu tive a experiência, gente. Eu já estava fora do meu corpo, em um lugar em que eu tinha uma vida naquele lugar, onde eu vivia com meu esposo e meu filho, em uma casa bem simples. A gente tinha uma vida bem simples naquele local. Só que, porém, o meu esposo e o meu filho não era o meu esposo e o meu filho da vida terrena, do aqui e agora. Eles eram pessoas completamente diferentes, de aparência física, né? Então, eu estava em casa, né? A casa era pequena, bem simples. Estava eu conversando com meu esposo dentro de casa. A gente estava conversando algo, né? Conversando algumas questões, e nisso aparece uma pessoa daquela redondeza ali nos chamando, né? Aí quando a gente vai atender, essa pessoa nos faz um convite para participar de um culto que ia acontecer na rua de cima, daquele bairro onde a gente vivia. E o meu esposo aceitou o convite e foi ele e o meu filho para esse culto. E eu fui para um outro lugar, resolvi uma outra questão em um outro lugar. E quando eu volto do lugar que eu fui resolver a questão, eu volto para casa e nisso meu esposo já estava em casa com meu filho, ele estava deitado. Aí ele me pergunta onde eu estava. Aí eu falo para ele que eu tinha saído para resolver umas questões, só que eu já estava de volta, né? E nisso ele me fala que o nosso filho estava todo machucado. E no momento que ele fala isso para mim, o meu filho já aparece ali naquela situação, ele já aparece todo machucado na minha frente. E eu pergunto para ele o que tinha acontecido, que ele estava todo machucado daquele jeito. Aí ele me fala que estava lá na rua de cima participando do culto, junto com um coleguinha dele que estava lá também. E nisso, a parede em que eles estavam escorados assistindo o culto, essa parede desabou em cima dos dois e machucou todos os dois. E nisso, quando ele termina de falar isso para mim, que eu olho bem assim para ele, que eu vejo os traços físicos dele, o corpo físico, a aparência dele ali, eu falo para ele: você não é o meu filho. Porque no mesmo momento que eu estava ali vivendo aquela vida, naquele lugar, naquela situação, eu vivi aquela vida ali, mas eu recordava da minha vida terrena aqui.
E eu ficava comparando a fisionomia do meu filho da vida terrena aqui com aquele garoto que era meu filho naquele lugar onde eu estava passando por aquela experiência. Porque a aparência do meu filho nessa vida terrena aqui, ele é um rapaz alto, moreno, forte. E ele tem 24 anos de idade, o meu filho, da vida terrena aqui, né? Atual. E lá naquele lugar, aquele garoto que era o meu filho, ele tinha uma faixa de 14 anos de idade e ele era magro, mais baixo do que o meu filho dessa vida terrena, a estatura dele, mais baixa. E ele era claro e loiro e magrinho. E o meu esposo, ele era mais magro, moreno. Meu esposo também na vida terrena que ele é moreno, mas esse de lá, daquela experiência, ele era moreno também, mas era mais magro e com aparência física totalmente diferente da aparência do meu esposo da vida terrena. Então, eu olhava para aquele garoto e falava com ele: você não é o meu filho. E ele falava para mim: eu sou seu filho, sim. Claro que eu sou seu filho. Eu estou todo machucado, me leva para o hospital, que eu não estou aguentando de dor. E o meu esposo falava para mim também: é claro que ele é seu filho. É lógico que ele é seu filho. Ele é o nosso filho. E eu olhava assim para o meu esposo pensando assim: meu Deus, mas ele não é o meu esposo. Porque eu lembrava da aparência do meu esposo aqui da vida terrena. E eu pensando comigo: mas eu tô lá e aqui ao mesmo tempo, vivendo lá e aqui, assim, mas eu estava passando por aquela experiência ali, vivenciando aquela vida ali e lembrando da minha vida terrena aqui. E para mim, na minha mente, eu pensava: mas como que pode uma coisa dessa? Eu ter o meu filho aqui neste lugar, com aparência totalmente diferente, meu filho e meu esposo, e ter o meu esposo naquela vida terrena com aparência totalmente diferente também dessa vida aqui que eu estou vivenciando nesta experiência. Pois bem, e aqueles vizinhos ali perto também falavam para mim que ele era o meu filho e que o que eu estava falando, que o menino era meu filho, meu esposo era meu esposo. E aí, nisso, um daqueles vizinhos se disponibiliza para levar o meu filho para o hospital. Porque ali onde a gente vivia, naquela vida ali, naquela experiência, onde a gente vivia ali, nossa vida era muito simples, gente. A gente não tinha carro, não tinha moto, não tinha nem bicicleta, não tinha celular, não existia celular ali e nem telefone. Então, aquele vizinho se disponibilizou para levar o meu filho para o hospital. E nisso nós fomos lá na casa dele. E quando a gente chegou na casa dele ali, para ele levar ele para o hospital, o vizinho já estava dentro do carro, o menino que tinha machucado junto com o meu filho, onde estava acontecendo o culto, ele também já estava dentro do carro, esse garoto, e tinha mais 2 pessoas dentro do carro, ou seja, tinha só uma vaga dentro do carro. E só o meu filho entrou no carro. E eu fiquei preocupada. Para qual hospital eles estavam levando ele. E meu esposo falou para mim: preocupa não, que na hora que eles voltar, eles vão nos falar para onde que levou eles. E nisso, a gente fez o contorno e estava a caminho de volta para casa, né? E no caminho de volta para casa,
Eu já fui parar em um lugar sozinha, somente eu sozinha. Eu já me deparei em um lugar, mas naquelas redondezas ali do bairro onde eu morava. Eu estava naquelas redondezas, no mesmo bairro, mas eu não estava na minha casa. Eu fui parar nesse lugar sozinha, sem o meu esposo. E nisso eu começo a perguntar aquelas pessoas que estavam ali perto, se eles tinham ouvido o meu esposo ali, por aqueles lados. E perguntava também se eles tinham visto o meu filho chegar do hospital. Nisso eu já lembrei que o meu filho tinha ido para o hospital e perguntava àqueles vizinhos se o meu filho já tinha chegado ao hospital e se eles tinham visto o meu esposo por ali. Só que ninguém me respondia nada, eles não sabiam me responder. E nisso, do nada, aparece o meu esposo nesse momento, somente ele aparece nesse momento ali e a gente começa a conversar. E nessa conversa a gente começa a se desentender, a gente começa a discutir nessa conversa. E nisso aí já parte para agressão física. Nós dois já começamos a brigar fisicamente. E nisso que a gente está brigando fisicamente, aparece uma mulher nesse momento. E essa mulher ela me fala assim, cuidado que ele está armado, ele vai te matar, ele está com a faca. E nisso, quando eu olho para ele, eu vejo ele com a faca na mão esquerda dele. E ele tentava me atingir. E no momento que ele veio para cima de mim, do nada, assim, no ar, aparece uma TV. Uma televisão, uma TV. Enorme. Mas muito enorme aquela TV. E essa TV era uma TV de um modelo da nossa época. Essas televisões mais atuais, daquelas fininhas, enorme a TV. E de dentro dessa TV sai uma força lá de dentro, como se fosse uma mão, mas era uma força que pegou o meu esposo assim e levou para dentro daquela TV. E nisso que essa força pega o meu esposo e leva ele para dentro daquela TV, ele fica lá dentro daquela TV, como se estivesse passando a imagem, mas ele estava me vendo e estava tentando comunicar comigo, ele estava tentando conversar comigo, só que eu não escutava ele, eu não escutava e nem conseguia entender o que ele estava falando comigo e ele também não conseguia entender o que eu estava falando para ele. E nisso, uma pessoa que estava lá perto falou assim para mim, é isso que acontece com pessoas agressivas. É isso que acontece com pessoas que tentam agredir alguém. E nisso, quando eu chego mais perto, eu tento me aproximar mais daquela TV. Quando eu me aproximo mais daquela TV, que eu estou perto daquela TV, a imagem daquela TV já some da minha frente. E no lugar daquela TV aparece um portal, tipo um portal. E eu entro por esse portal. E quando eu entro por esse portal, eu já me deparo em uma outra dimensão, em um outro local. E nesse local, na minha frente, à minha frente assim, tinha 3 estabelecimentos, um do lado do outro. E no estabelecimento do meio foi onde eu fui para me ver o que tinha acontecido com meu esposo. Eu queria saber o que tinha acontecido com ele. E eu entrei nesse estabelecimento do meio, porque era um estabelecimento do lado do outro. Tinha o primeiro, o segundo e o terceiro. E o estabelecimento do meio foi o primeiro que eu fui. E na frente, na fachada desse estabelecimento do meio, é o que eu consigo explicar, gente. Porque se eu não tem
como eu falar de uma outra forma. É o que eu estou conseguindo explicar nesse momento como foi exatamente, porque é muito difícil para falar. Essas coisas é muito difícil para explicar da forma, exatamente da forma, do jeito que foi. É muito difícil explicar, gente. Mas é a forma que eu estou conseguindo explicar. Então, era 3 estabelecimentos, e o estabelecimento do meio foi o primeiro que eu fui para me olhar se o meu esposo estava lá dentro. Só que quando eu cheguei na porta daquele estabelecimento, parecia um hospital ou uma clínica. Só que lá dentro, eu só olhei do lado de fora, só cheguei na porta, gente. Porque na minha mente, eu já sabia que eu não podia entrar ali dentro. Então, quando eu olhei assim na porta, tinha várias pessoas sentadas num banco. Tinha vários bancos ali dentro daquele local. E tinha pessoas sentadas naquele banco. Mas eram muitos bancos e muitas pessoas sentadas. E essas pessoas estavam de costa para mim e de frente para aquele estabelecimento. Parecia uma recepção ali. E eles não se comunicavam entre si. Parece que eles estavam em uma espécie de transe ali naquele lugar, que eles não se comunicavam e eles estavam aguardando serem atendidos ali, como se fosse uma recepção ali. E nisso eu já começo a deslocar, como eu não vi meu esposo ali dentro daquele estabelecimento, eu já começo a deslocar para o outro estabelecimento à minha direita. Aí quando eu vou para esse outro estabelecimento, eu só chego da porta, porque na minha mente eu já sabia que eu não podia entrar ali dentro. E na porta daquele próximo estabelecimento que eu fui, tinha um caixão todo de ferro. E esse caixão era como se fosse um caixão de 2 andares. Só que o caixão de cima tinha uma pessoa ali dentro. E essa pessoa, eu via essa pessoa. Eu via numa forma tão clara que eu não cheguei lá perto para me ver. De fora, do lado de fora do estabelecimento, mas esse caixão estava na porta do estabelecimento. Só que eu não estava perto desse caixão, eu estava do lado de fora olhando. E esse caixão estava naquela porta daquele estabelecimento, ele era todo de ferro e tinha uma pessoa dentro daquele caixão, semi-desmaiada. Aquela pessoa estava desmaiada. Parecia que aquela pessoa tinha sofrido muitas agressões. E aí essa pessoa estava desmaiada ali dentro daquele caixão de ferro. E esse caixão tinha 2 andares. E o segundo compartimento debaixo desse caixão, esse segundo compartimento, tinha brasas acesas, muitas brasas vivas, acesas, brasas de fogo ali por baixo, e aquele calor subia para aquele caixão da parte de cima, que estava ali aquele homem deitado dentro daquele caixão. E aquele homem ficava naquela tortura ali, suportando aquele calor que subia daquelas brasas do segundo compartimento daquele caixão, ou seja, aquele compartimento de baixo, né? Que estava aquelas brasas acesas e aquele calor subia para o caixão e aquela pessoa era torturada com aquele calor terrível daquelas brasas vivas, aquelas brasas acesas. Tava aquele vermelho de fogo nas brasas, gente. Tava acesa, vermelho, fogo, como fogo. E aquela pessoa estava ali desmaiada. Era um homem, gente, era um homem. Ele estava desmaiado de tanto que ele foi torturado ali. E na minha mente eu já percebi que aquele lugar ali era um lugar de tortura. Era um lugar em que as pessoas que morriam
ia para aquele lugar e ali elas eram torturadas. E naquela recepção daquele estabelecimento do meio, onde foi o primeiro local que eu fui, na minha mente eu já sabia que naquela recepção, aquelas pessoas que estavam sentadas naqueles bancos são pessoas que tinham morrido. Aquelas pessoas estavam mortas ali e estavam aguardando para serem direcionadas ao local devido para serem torturadas para os seus locais de tortura em particular. Ou seja, cada uma daquelas pessoas iam passar por aquela recepção, ia ser atendidas, e cada uma delas iam para um lugar individualmente para serem torturadas, cada uma para o seu local de tortura. Era muito triste, viu, gente? O que eu vi ali naquele local foi muito triste. E nisso, quando eu lá ia sair da porta daquele estabelecimento, que tinha aquele caixão com aquele homem sendo torturado, com aquelas brasas acesas ali, naquele caixão de ferro, porque aquelas brasas acesas ali aquecia demais aquele caixão ali, na parte de cima, onde aquele homem estava ali dentro daquele caixão. Ele sofria muito, era muito quente, era muito calor, era muita quentura no corpo daquele homem. Era muito tormento que aquele homem passava ali. Eu via o tormento que aquele homem passava ali. E nisso, eu saio, quando eu vou sair daquele lugar ali, daquele local, eu percebo uma pessoa sentada na porta daquele estabelecimento. E aquela pessoa era um dos funcionários que atuava ali naquele estabelecimento. Aquelas pessoas trabalhavam ali. O trabalho dessas pessoas era torturar aquelas pessoas mortas que chegavam ali. E aquela pessoa que estava sentada na frente daquele estabelecimento, ela me disse assim: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. E nisso, eu glorifiquei a Deus nesse momento, que aquele ser, nem sei como chamar, mas tinha forma humana. Tinha forma humana, gente, mas não era humano, né? Porque estava ali e todos que estavam ali estavam mortos, né? E aquela pessoa me falava daquela forma. O que eu estava fazendo ali, ele não era o meu lugar. E nesse momento eu glorificava a Deus, né? E eu saí daquele lugar e comecei a andar. E eu percebi que eu tinha uma Bíblia debaixo do meu braço esquerdo. E eu comecei a andar naquele lugar para explorar o local, para me ver se eu achava meu esposo ali. E nisso, eu começo a andar. E aquele lugar, gente, aquele local, aquele lugar em que eu fui parar, naquela dimensão, o chão era de terra. Era uma terra seca, sem vida. Não tinha vegetação ali, gente. Não tinha nenhum tipo de vegetação ali. Não tinha nenhuma planta. Não tinha nenhuma árvore. Não tinha nada de plantações ali, gente. Era uma terra seca, sem fruto. Era uma terra que não tinha vida. Eu não via vida ali. Parecia um deserto ali. E eu andava e não via ninguém. Não tinha ninguém ali, gente. O único local que eu vi pessoas, seres em forma de pessoas, era aquele local de tormenta que eu estava. E nisso eu pensei comigo: eu não estou vendo ninguém aqui, gente. Isso é um deserto. Isso aqui é um deserto. Eu vou voltar. Eu vou voltar lá para aquele local de tortura
para me ver se eu acho meu esposo. Porque eu estava ali atrás do meu esposo, para me ver se eu achava ele ali, né? E aí eu voltei. E quando eu voltei, eu pensei comigo, eu vou naquele primeiro local de tortura que eu não fui. Porque eu só fui no compartimento do meio, né? Naquele estabelecimento do meio, e no outro à minha direita. Mas o da minha esquerda eu não tinha ido, que era o primeiro estabelecimento à esquerda. E nisso, quando eu chego naquele local novamente, aquele estabelecimento, antes da recepção, não era um estabelecimento, gente, era tipo era tipo um lote vago. Era tipo um lote vago ali. Não tinha casa, não tinha estabelecimento, não tinha clínica, não tinha nada naquele local ali, que seria o primeiro local onde ficava esse tipo de pessoas que morriam sendo torturados ali. Ali era como se fosse um terreno baldio, era um lote baldio, uma terra seca, sem vida. E nisso, naquele local ali, eu via um caixão enorme de ferro. Mas era muito grande aquele caixão. E do lado de fora, eu estava do lado de fora, eu não estava lá dentro. Eu via o caixão, mas enorme. E a minha visão era como se fosse uma visão de raio-x. Eu via por dentro daquele caixão, porque ele era muito grande. Eu via 3 pessoas deitadas dentro daquele caixão, e aquelas pessoas já tinham sido torturadas. Estavam todas machucadas ali, gente. Eu via 3 pessoas ali dentro. 3 homens. E dentre esses homens, o meu esposo estava ali, todo machucado. Ele já tinha sido torturado ali. E nisso, quando eu vejo o meu esposo ali dentro, no meio daqueles corpos que estavam ali, só que aquelas pessoas estavam semi-desmaiadas, gente. De tanto que apanharam, de tanto que foram torturadas. Elas estavam semi-desmaiadas, mas eram pessoas que já tinham sido mortas. Eram pessoas mortas que foram parar naquele local. E nisso, quando eu vi o meu esposo ali naquele caixão, no meio daqueles homens, eu fui lá para dentro. Eu entrei lá dentro daquele lote vago, naquele terreno baldio, eu entrei ali. E nisso, tinha vários seres em forma humana ali que estavam trabalhando ali, mas o trabalho deles era torturar aquelas pessoas que tinham sido mortas e que estavam ali. Eles estavam torturando aquelas pessoas ali dentro daquele caixão. E nisso, quando eu chego ali, eu subo em cima daquele caixão, e nisso, aqueles seres que estavam ali atormentando aquelas pessoas, aquelas almas, né? Vamos dizer almas, vamos dizer assim, né? Eram almas, vamos dizer que eram almas, mas tinham formas humanas. Tinham formas humanas, eram pessoas que tinham morrido, mas não perderam sua forma humana. Continuaram com a forma física, a forma humana. E nisso eu subo naquele caixão, e aqueles seres que estavam ali torturando aquelas pessoas que também tinham forma humana, eles começaram a querer me tirar dali, falando assim para mim: não é para você estar aqui, não era para você estar aqui. O que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui. E não era para você estar aqui. E eu não dei confiança para eles, continuei subindo naquele caixão. E eu entrei lá dentro daquele caixão, gente. E no momento que eu entro dentro daquele caixão, eu começo a andar por cima daqueles corpos, procurando o meu esposo ali dentro, gente. E eu agachei ali, olhando aqueles rostos daquelas pessoas, gente. Eu pegava naqueles rostos, separando um do outro,
com as minhas mãos, olhando para me ver se eu achava meu esposo ali. E eram vários homens que estavam ali, né? Várias almas, né? Vamos dizer assim. Várias pessoas que tinham morrido, que estavam ali dentro daquele caixão. E eu ali, abaixada. No momento, eu andava ali dentro, olhando. E no momento que eu abaixei para me olhar, eu ficava mexendo nos rostos daquelas pessoas. Eu afastava os rostos daquela pessoa para me ver se eu achava meu esposo ali. Porque estava um em cima do outro. Um em cima do outro ali, gente. É um negócio difícil de falar. Mas estava aquele monte de homem, um em cima do outro. Todos machucados, todos torturados ali. E eu ali, né, no meio deles ali, separando rosto por rosto, com as minhas mãos olhando, para me ver se eu achava meu esposo ali, para me ver se eu via o rosto dele ali. E eu andava no meio daqueles corpos ali. E a visão do meu esposo foi me ocultada ali, que eu não via ele ali. No momento que eu entrei dentro do caixão que estava procurando ele ali, eu já não via ele mais. A visão dele já me foi ocultada. Eu não via ele ali dentro daquele caixão. E no momento em que eu estava de fora, olhando para o caixão, eu via ele lá dentro. E nesse momento que eu tentei, olhando um rosto e outro, eu não conseguia achar ele lá dentro mesmo. Aí eu saí de dentro daquele caixão e fui para fora. E no momento que eu fui lá para fora, gente, eu comecei a andar. E no momento que eu comecei a andar, eu pensei em voltar novamente para a recepção do meio, estabelecimento do meio, para aquela recepção, a primeira recepção que eu tinha ido, para me ver se eu achava meu esposo ali. E no momento que eu caminhava para ir para essa recepção, eu comecei a enxergar a dimensão do meu quarto se apareando juntamente com aquela dimensão em que eu estava. E eu falei na minha mente comigo mesma: nossa, eu já vou voltar para o meu corpo e eu não achei meu esposo aqui. Eu queria ver onde que ele estava. Eu queria saber para qual local de tortura levaram ele antes de eu voltar para o meu corpo. Só que aquela dimensão do meu quarto já foi me sugando de volta para o meu quarto e para o meu corpo. A dimensão, né, do meu quarto já instantaneamente já me sugou, me voltando de novo para o meu corpo. E nesse momento eu já retorno para o meu corpo, já levanto, né? E anoto toda a experiência que eu tive naquela dimensão. Gente, eu não posso falar que aquilo ali era um inferno. Por quê? Para mim, aquilo ali era um local de tortura. Porque o que eu pude perceber ali, naquela recepção onde eu fui, era que as pessoas que morriam, que iam para ali, elas eram selecionadas para serem alocadas em um local de tortura individual para cada tipo de vivência que teve aqui na Terra. Eu não sei falar se aquilo ali era um inferno, gente. Para mim aquilo ali não era um inferno. Para mim aquilo ali eram locais de torturas. E na minha mente, eu acho, no meu pensamento, pelo que eu entendi, depende muito da forma terrena que a pessoa vive aqui nessa terra. Depende muito da forma que a pessoa vive
da forma que a pessoa se comporta, se ela foi uma boa pessoa na Terra, se ela... Como que eu posso dizer, gente? É até difícil para falar. É até difícil para falar. Mas eu acho que depende muito da vida terrena de cada um aqui na Terra. Sabe? Cada um vai para o lugar onde escolhe viver futuramente. Vamos se dizer assim. Cada um de nós aqui na Terra escolhemos uma vida espiritual. Depois dessa vida aqui, a escolha é nossa, gente. Cada um que vive aqui na Terra faz a sua própria vida futuramente depois dessa vida. Cada um vai ter o seu local, cada um vai ter o seu lugar. E depende muito do que você faz aqui nessa terra, sabe? Tem lugares bons e tem lugares ruins. Tem lugares que você é bem acolhido, tem lugar que você sente um prazer imenso, sente uma paz imensa, e tem também esses locais, esses lugares que tem esses locais de tortura. Eu acho que é por aí, sabe? Se você que está me ouvindo, que está vendo este vídeo, neste momento, passou por uma experiência parecida com essa minha, comente aqui nos comentários. Você também que viu este vídeo, né? Comenta aí também, deixa seu comentário, né? Para me ver a opinião de cada um de vocês, né? Então, foi essa experiência que eu tive. Que Deus venha nos abençoar. Que venhamos ter sabedoria para viver aqui nessa terra. Que Deus venha nos dar sabedoria para a gente completar. Gente. Para a gente conseguir, gente, viver da melhor forma possível aqui nessa terra. Que a gente venha, gente, ser uma pessoa mais humana, né? Aqui nessa terra, uns com os outros, né? Que venhamos ter mais sabedoria para viver aqui. Pedir a Deus para nos dar mais sabedoria, para a gente completar nossa missão aqui com sabedoria, né? Da forma correta, da forma que nos foi dado, da forma que foi passado para a gente, né? E que Deus venha nos dar força para completar nossa missão aqui da melhor forma possível, para que possamos um dia, depois dessa vida, estarmos em um lugar de paz e não de tormento, não de tortura igual essa em que eu vi nessa experiência. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.